Aleluia. O saúdo com a paz do Senhor. Meus irmãos, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, vamos ouvir a palavra e reverenciá-la. Capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Então fizemos este comentário e Deus agora nos dando graça para aqui refrescarmos, porque ficou alguma coisa para que nós viéssemos terminar, não é? Terminar não, ou colocar mais uma vírgula nessa passagem. Antes, porém, de nós darmos início a essa parte desse estudo de hoje, quero aqui estar apresentando, estar conosco, para a glória de Deus, cooperando, pastor Josias. É uma bênção para nós, uma surpresa. Sua esposa, a irmã Cláudia, está ali também, Deus continua abençoando. Nossa irmã Esté, para a glória de Deus, também aqui nessa noite. E a nossa irmã Rosa, que está ali, para a glória de Deus. Que Deus, assim, em Cristo, possa continuar abençoando. São bem-vindos, igreja. Como vamos saudá-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glórias a Deus, nossos irmãos, não é? Estão aqui a cooperar nesta noite conosco. Meus irmãos, como estávamos aqui já a dizer, neste versículo 4 nós vemos que Elias, ele foi levado pelo Senhor ao deserto, não é? Sim? Escutei não e sim. E se foi, irmãos? Foi algo que nós comentamos na semana passada. Ele entrou no deserto. Ele foi para o deserto. Diferente de Jesus, que quem levou Jesus ao deserto? Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós já comentamos. Tem deserto na nossa vida que nós entramos. Tem deserto na nossa vida que Deus permite. Tem deserto em nossas vidas, não é que nós entramos por causa de pessoas. Porque às vezes você quer pegar seu coração, que é bom demais, quer colocar na mão de pessoas, quer ajudar pessoas, e você acaba entrando no deserto pelaquela pessoa, onde Deus está com a mão na vida daquela pessoa. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. E esse deserto em específico, Elias entrou nele. Elias foi para ele, não é? Nós falamos, deserto é um lugar árduo, deserto é lugar de sol, deserto não tem nada, deserto só tem areia, deserto, o sol, ele é causticante. E o interessante é que ele caminhou um dia, nós trouxemos esse dia para o nosso dia de 24 horas, mas um dia ali era medido de 20, 29 km a 40 e tantos km naquele tempo ali. Nós colocamos no dia de 24 horas, porém vamos colocar que ele andou 24 horas, caminhando naquele deserto, suando, não é? E ele veio, a Bíblia diz que ele se assentou debaixo de um zimbro. Ali tinha um zimbro para ele se assentar debaixo. Quer dizer, se ele sentou debaixo, é porque aquele zimbro fazia o que para ele? Aleluia. Você já viu, mesmo no deserto da minha e da tua vida, você entrando nele, o Senhor sempre vai ter uma sombra para mim, sempre vai ter uma sombra para você. Mesmo com a minha pessoa estando errado, mesmo com a tua pessoa estando errado, você mesmo entrou no deserto, mas só que o Senhor não desampara os seus, porque o Senhor, ele tem uma particularidade na minha e na tua vida. Bendito seja o santo nome do Senhor. Sempre tem um zimbro preparado para mim e você assentar embaixo no nosso cansaço. Talvez alguém está cansado por alguma coisa, por algum motivo, por alguma situação, não sei se na obra, não sei se pelo seu emprego, não sei se na sua vida, mas saiba de uma coisa, o Senhor tem um zimbro para você se assentar embaixo nesta noite e descansar deste cansaço ao qual você está. Mesmo que você procurou esse cansaço para você, mesmo se você mesmo entrou neste deserto, mesmo se você mesmo saiu caminhando sem destino, mas nesta noite o Senhor está falando, senta e descansa, porque tem sombra para você neste lugar. Bendito é o santo nome do Senhor. Ele se assentou procurando ali um descanso automático, 24 horas andando no nosso relógio, é claro. Alguém pode assistir ou ouvir essa mensagem e falar, não, mas 24 horas, não foi 24 horas, ele andou 32, ele andou 72, não importa, andando 5 horas, 2 horas, 1 hora, não importa o tempo que você está andando, o importante é que Deus sempre vai ter um lugar de descanso para mim, e um lugar de descanso para você. Essa é a temática, irmãos, ao qual nós vamos entrar, e estamos entrando aqui nesta noite. A minha vida ou uma vida com Deus? Você prefere a sua vida ou uma vida com Deus? Nada que impeça você caminhar com a sua vida, mas o melhor de tudo isso é ter uma vida com Deus. E nos últimos dias as pessoas estão tomando muito para si a sua própria vida. As pessoas estão fazendo muito a sua própria vontade, o seu próprio querer, o seu próprio caminhar, o seu próprio gosto. E não é isso que o Senhor tem para mim e para você.
O Senhor tem algo além para mim. O Senhor tem algo além para você. Deixa a sua vida de lado, mas viva uma vida com Deus. Quando você toma a sua vida para você, você deixa de depender de Deus. E segundo a boa palavra do Senhor, sem Ele, sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Então larga a sua vida de lado e coloque ela nas mãos do Senhor. Aqui nós estamos vendo Elias, ele tomar para si a sua vida, porque ele foi ao deserto. Ninguém mandou ele ir para o deserto. Ele foi por quê? Porque Jezabel ameaçou ele. Jezabel era rainha, era dona do império, mas só que ele já tinha matado 450 profetas de Jezabel. Mas agora ele não se dando ali por satisfeito, não é? Ou entendendo talvez que Deus não ia usá-lo mais, não sei, porque depois lá na frente nós vamos ver ele falar que só ele ficou. E nós temos que entender uma coisa, que foi o início dessa fala que nós tivemos lá atrás, o mês passado, não é? Que não, ele não estava sozinho, tinha mais 7.000 joelhos que ainda não tinham se dobrado, não tinham se prostrado. Ele não estava só. E a temática do ser humano é: eu estou sozinho, eu estou fraco, ninguém está comigo, ninguém ora comigo, ninguém ora por mim. Meu irmão, tem particular de Deus que é você e Ele, já é particular, é você com Deus. Por que você fica falando eu estou sozinho, você com Deus, eu com Deus? Somos miríades de milhares, aleluia, ou glórias a Deus. Irmãos, por isso, irmão, nós temos que ser sinceros, ou nós estamos com Deus, ou nós estamos sós no nosso deserto. Quando você está só, você pode ter a certeza de tudo isso, você nunca vai vencer, vai continuar no mesmo lugar e vai perecer e vai padecer. Nós precisamos ter certeza de quem está conosco e de quem com quem nós estamos, melhor assim dizendo, aleluia. Pare de estar com você mesmo e passe a estar com o Senhor da minha e da tua vida. Passemos a estar com o Senhor, passemos a agarrar o Senhor, passemos a segurar ao Senhor, aleluia, ou glórias a Deus, porque a igreja, o Senhor não sai de nós, de perto de nós, a não ser se eu e você vir a extinguir o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós fomos apagar o Espírito Santo de Deus. Se nós ficarmos ali patinando, sempre falando eu estou fraco, eu estou só, eu estou fraco, eu estou só, você vai ficando só, vai ficando fraco. Mas a sua vida com Deus é sua vida com Deus. Ninguém pode mudar a sua vida com Deus a não ser você mesmo. Aleluia. Ninguém pode se chegar mais próximo do Senhor a não ser você mesmo. Ninguém vai te conduzir para próximo do Senhor a não ser você mesmo. Você precisa entender, eu preciso entender. Eu tenho uma particularidade com Deus. A minha particularidade com Deus, ela é individual. Sou eu e Deus, e mais ninguém, aleluia, neste deserto. Mas neste deserto, este Deus, ele tem sombra para mim, tem sombra para você. Descanse então em nome de Jesus, mas não pare. Aleluia, aquele que descansa, ele não para, irmão, ele para naquele momento que ele precisa descansar, e nós precisamos entender qual é o período, qual é o momento que nós precisamos descansar, igreja, e muitas das vezes nós não enxergamos este momento de sair de cena. Quem precisa sair de cena sou eu tenho que entender qual é o momento que eu tenho que sair de cena. Se você não entender isso aí, você vai morrer nesse deserto. Se você não entender isso aí, você vai ser trucidado nesse deserto. Se você não entender isso, esse sol vai acabar com você neste deserto. Aleluia, glórias a Deus. Mas quando você passa a entender, o Senhor fala: eu preparo sombra para você neste deserto, porque eu tenho um propósito contigo nesse deserto que você está vivendo. Bendito é o santo nome do Senhor. É assim que o Senhor faz em nossas vidas. Mas somos nós que falhamos com o Senhor, porque às vezes nós tomamos as nossas vidas e queremos fazer dela a nossa vontade, o nosso bel prazer, fazer aquilo que queremos, aquilo que achamos, queremos bravejar, queremos brigar com o Senhor, queremos discutir com o Senhor, queremos mostrar para o Senhor a maneira que Ele tem que trabalhar, que Ele deve trabalhar em nossas vidas. Ei, você não fez o Senhor, foi o Senhor que te fez. Nós somos criatura do Senhor, aleluia, nós não somos senhores do nosso Senhor, não, aleluia. Temos que parar de querer escrever para o Senhor a maneira que Ele tem que escrever o roteiro da nossa vida. Ei, o autor e consumador da minha e da tua fé se chama Senhor Jesus Cristo. Bendito é o santo nome do Senhor. E a sua história, a minha história não parou por aqui. A minha história, a tua história ainda não tem um ponto final. A minha história, a tua história ainda ela continua. O Senhor, Ele pode pôr vírgula, Ele pode pôr ponto e vírgula, mas ainda não acabou. Quando o Senhor falar basta, aí basta. Mas enquanto Ele não falar, continua adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Bendito é o santo nome do Senhor. Ele se assentou debaixo do zimbro, mas quando Ele se assenta debaixo daquele zimbro ali, sombra, irmão. O que Ele faz? Ele pede em seu ânimo a morte. Interessante estas situações que nós passamos a observar.
E esse deserto, ele tem ramificações, situações diferentes na vida de cada pessoa. Há pessoas que te mandam, há pessoas que entram, há pessoas que Deus permite entrar. Vamos ali em Gênesis, no capítulo de número 21. Gênesis, chega lá. Talvez eu possa errar, irmão, mas deixa eu perceber direitinho. Eu creio que é 21, não sei se é 21 ou é 14, vamos lá. Mas a gente chega lá, Gênesis 21. Vê aí, meus filhos, vocês chegam aí, eu chego por aqui e vejo se é aqui mesmo. Isso mesmo, Gênesis, capítulo de número 21, é o versículo de número 14. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão de madrugada, não é? Ou pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre os seus ombros, também lhe deu o menino, e despediu-a, e foi andando errante no deserto. Errante no deserto de Berseba. Veja bem, irmãos, ali é colocado, mas só que Agar, ela foi mandada por Abraão para o deserto, devido ao que aconteceu na vida de Agar para ele despedi-la pelo deserto. O que aconteceu na vida dela? O que aconteceu? Ela zombou Sara. Por que ela zombou de Sara? Ela engravidou, Sara não engravidava, ela zombou de Sara. Então quer dizer que Sara estava vivendo num deserto por causa de Agar, não é? Mas quem colocou Sara no deserto? Ela mesma se colocou no deserto. Por quê? Quem ofereceu Agar para o seu senhor? Para Abraão? A própria Sara. Então ela pegou com as próprias mãos e entrou no deserto. E agora, dentro daquele deserto, ela pega o seu esposo e faz com que o seu esposo viesse colocar também agora Agar no deserto. Não bastava ela estar no deserto, ela queria ver Agar também no deserto. Tem pessoas que às vezes estão no deserto, mas ele não para enquanto ele não vê alguém também entrar no deserto. Escute, isso não é coisa de cristão. Isso não é trabalho para cristão. Se você está no seu deserto, ou você peleja, ou você ora para sair dele, mas não leve ninguém para o deserto junto com você. Ou não leve ninguém para o deserto só porque você está no deserto. Porque há pessoas que falam, tem gente que está vivendo uma vida tão boa, tem gente que está vivendo tão bem, e só eu que estou desse jeito. Tem gente com tanta alegria na igreja, e por que eu estou desse jeito? Meu irmão, pare com esse negócio, vá buscar a presença do Senhor, aleluia, desce com a face no pó, que talvez ainda há esperança para mim, para você neste deserto, irmãos, aleluia, que estes cada um dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, que o Senhor é poderoso para nos tirar, para nos livrar, para nos dar a condição de nos manter de pé e continuar caminhando na sua presença. Bendito é o santo nome do Senhor. E veja bem, agora Abraão, ele despede Agar para o deserto, nesse versículo 14. Ele pega, ele faz com que a moça entre no deserto, ou a mulher, a concubina, entre no deserto. Mas veja bem, para ela entrar no deserto, ele se levanta. Veja bem, pessoas que colocam outras no deserto, viu? Ele coloca agora ela no deserto, ele toma o pão e toma a água. Pelo menos deu pão e deu água para ela. Aleluia, para ela ir para o deserto. Porém, esse pão e a água, ele pega também um menino e dá para ela. Ela coloca tudo sobre os seus ombros e vai caminhando errante pelo deserto. Ela pega Ismael e agora vai caminhando. Agora pensa, uma mãe, uma criança caminhando pelo deserto com as suas bagagens, indo pelo deserto. A canseira que não estava, não é? E sendo alguém que colocou ela no deserto, porque ela estava muito bem aonde ela estava e não foi ela que entrou. Alguém trouxe ela para aquele lugar que ela estava. Alguém colocou ela naquela condição que ela estava. Agora, daquela condição, envia ela para que ela venha ter uma incondição. O que ela ia viver, ninguém faz com ninguém, irmãos. E muitas das vezes, muitos cristãos estão fazendo isso com outros, querendo matar, querendo ver a pessoa no deserto, querendo ver a pessoa morta. Ora até para isso, uma hora Deus vai pegar, uma hora Deus vai fazer, uma hora Deus vai agir na vida dela. Vai ver só, Deus vai pesar a mão. Para com isso, irmão, essa mandinga aí, você é crente, você precisa entender isso. O Senhor me chamou e te chamou para abençoar, não foi para amaldiçoar ninguém, não. Se você está no deserto, procure sair do seu deserto e o Senhor continuará abençoando a minha e a tua vida. Não é ninguém que te levou. Se você entrou, se alguém te mandou, saia dele, porque tu tem um Deus todo-poderoso para te arrancar deste deserto. São decisões, irmãos, que somos nós que precisamos tomar. Não adianta você parar e esperar acontecer na sua vida. Não vai acontecer. A partir do momento que eu levantei as minhas mãos para o Senhor, que você levantou as suas mãos para o Senhor,
Foi dito aqui, o véu se rasgou de alto a baixo, falando: ei, você tem acesso, aleluia, ei, você tem liberdade, ei, você pode entrar. Você pode falar com o Senhor, aleluia. O Senhor, Ele te responde. Ninguém precisa interceder por você. O Senhor me dá graça, o Senhor te dá graça, aleluia. O Senhor ouve a tua oração. Para com esse negócio, será que Deus está me ouvindo? Ele está te ouvindo e está te respondendo nesta noite. Bendito é o santo nome do Senhor. O Senhor não deixou de ouvir a sua igreja. O Senhor sempre te ouve aonde você estiver, mesmo no deserto da tua vida, aleluia. Mesmo sem forças para clamar, mesmo sem forças para falar, só naqueles gemidos, aleluia. Há um Espírito que está entendendo tudo e ele leva redondinho para o Senhor, aleluia, bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Ela está pedindo a morte, ela está pedindo para desistir, ele está pedindo, está falando que não vai dar, aleluia. Oh, glórias a Deus, você pode estar falando, mas o Espírito Santo está levando ao contrário, porque ele entende que você não quer nada disso. Ele está falando: Senhor, ela não quer isso, ele não quer isso, não, ele quer vitória, ele quer sair daquela situação, ele está clamando a ti por dentro, aleluia. Ele está sangrando, ela está sangrando, mas está pedindo a tua misericórdia, que é o teu sustento, que é o teu afago, que as tuas mãos sobre ele e sobre ela, estas mãos que nunca ele encolheu, os seus ouvidos que ele nunca tapou, não. O Senhor está te ouvindo, o Senhor está de braços estendidos para me socorrer, para te socorrer, para nos resgatar deste deserto. O Senhor tem sombra para mim e para você. Fique em paz, fique tranquila nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ali, ela está com o menino no deserto. Ela está andando errante pelo deserto. Errante, irmão, sem destino. Não tinha destino. A cabeça estava virada, não sabia o que ia fazer. Ela tinha uma acomodação. Ela era serva dentro de uma casa. Agora se vê em meio ao caos. Não é? Aleluia. Não vê mais ninguém que possa estender os seus braços. Está ela e o menino e ela. Bendito é o santo nome do Senhor. Mas veja bem, Deus, Ele é misericordioso. Interessante que é no mesmo deserto de Berseba, aonde estava o próprio Elias também. Aí nós entramos, olha o versículo 15 desta palavra, deste capítulo 21 de Gênesis. E consumida a água. Que beleza, está no deserto, ainda acabou a água. Já pensou? Você está no deserto, ainda acaba a água. Mas irmão, que água? Permita-me aqui, a água é aquela reserva que você tem ainda, que você fala com Deus. A água, aquele momentinho, aquela pouca força que você ainda está tremendo, que você está: Senhor, 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 não sai mais nada. Aleluia. E às vezes é só: meu Deus. E às vezes é só lágrimas, não é? Às vezes é só aquelas pontadas no peito. É que você fala: meu Deus, estou sentindo uma coisa, eu estou sentindo que não vai dar bem, que alguma coisa está errada. Não, você está sentindo, não foi o Senhor que falou com você. É diferente Deus falar comigo e eu sentir. É diferente eu estar vivendo um momento angustiante no deserto, sem água. Continue orando, meu irmão. Do seu jeito, na pouca força, continue orando. Não deixa essa água acabar, não. Não deixa acabar, não. Aleluia. Se você deixar acabar, a água acabou do odre. Ela lançou o menino debaixo de uma das árvores. Talvez o zimbro também, não é? Ela saiu errante pelo deserto. Despediram ela pelo deserto. Ela sai errante. E mesmo saindo errante, olha, o Senhor preparou uma árvore para ela lá no deserto, para ela pôr o menino, para colocar o menino para descansar. Aleluia. E muitas das vezes, irmão, nós estamos colocando os nossos problemas para descansar, porque o menino ali para ela estava sendo um problema, ela não estava aguentando mais, estava sendo dificuldade para ela, porque ela não conseguia mais carregar o seu próprio filho. Imagine o pesar no coração daquela mãe. Agora penso eu, aleluia, e digo eu: se fosse você, você teria largado o seu menino? Só pensa aí. Você teria largado o seu filho e colocado ele debaixo de uma árvore ali e se afastava dele? Ou se afastaria dele? Será que você faria isso? Olha o que esta mulher agora ela faz no seu momento sem água. Aleluia. Se você deixar acabar a água, se você deixar acabar aquela dita reserva com Deus, que nós não temos reserva com Deus, ou nós temos Deus ou nós não temos nada, ou nós temos o Senhor ou nós não temos nada. Ou você tem o Senhor que você bate no peito e fala: eu sou cristão, ou você não tem nada, irmão, aleluia. Porque quem tem o Senhor, crê no Senhor, espera no Senhor, porque sabe que o Senhor, Ele resolve o meu e o teu problema. O problema é o deserto, né? O problema é o deserto. Que nós caímos, entramos nele, parece que o deserto, ele vira o nosso Senhor, e o Senhor vira nada. Aí você toma conta da sua vida. Aí você toma a rédea da tua vida. Aí você começa a fazer a sua própria vontade. Aí você começa a fazer o seu próprio querer.
Porque ela, agora naquele momento, o menino era um peso para ela. Ela coloca ele debaixo da árvore, não tinha mais água para dar para o menino. E a pessoa no deserto, sem água. Já pensou você nesse deserto da sua vida e você falando que não consegue nem orar? Nesse deserto da tua vida você não consegue nem mais consagrar, separar a sua vida para o Senhor? Nesse deserto da tua vida nem aquilo que o Senhor te chamou para fazer você quer fazer mais? Por quê? O Senhor tem culpa de alguma coisa? Mesmo se fosse Ele que tivesse colocado nesse deserto, Ele seria o culpado de alguma coisa? Mesmo se Ele tivesse permitido com todas as palavras, falado a mim e a você, ei, eu estou te colocando no deserto, é motivo para você parar? É motivo para você deixar? É motivo para você falar, o Senhor não está me ouvindo, não está me respondendo? Quem sou eu para falar para o meu Criador como criatura que Ele não está me respondendo? Quem me conhece é Ele, é por Ele te conhecer e me conhecer que Ele fala que nesta noite Ele tem sombra para você. Ele tem descanso para você, que você não está só neste deserto, este sol não vai te queimar, este sol não vai acabar com você, a água não vai acabar, Ele vai continuar suprindo, mandando água para você em nome do Senhor Jesus, neste deserto, aleluia. Ela põe um menino debaixo de uma árvore, debaixo de uma sombra, e a Bíblia nos diz que ela se afasta, ela foi-se e se assentou em frente. Ela afastou, não é uma distância de um tiro, no versículo de número, aleluia, 16, diz que ela se afasta e se assenta de frente, distância de um tiro de arco. Diz que um tiro de arco nas Olimpíadas aí, dependendo da categoria que a pessoa vai competir ali, é 30, 60, 90 metros. Mas diz que esse tiro de arco, biblicamente falando, nos tempos da Bíblia, era de 100 a 150 metros. Hoje daria a nossa distância aqui, talvez daqui ao templo que tem ali na esquina, que os irmãos sabem, ali na esquina, ali no fundo ali, tem um templo ali, não é? Daria mais ou menos 150 metros daqui até lá. Diz, vamos supor, você deixa o seu filho aqui, você vai lá naquele canto, lá naquele lugar ali, naquele templo que tem lá embaixo, lá e fica de olho no teu filho, que foi o que aconteceu, versículo 16. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância, deu um tiro de arco, porque dizia, não veja eu morrer o menino. Aleluia, glória a Deus. Você está achando que tudo na tua vida já está morto? Que não tem mais jeito para nada, para esse problema aí? Não tem solução? Você está dizendo que Deus não opera mais? Você está dizendo que Deus não trabalha mais? Você está dizendo que Deus não tem poder para fazer mais nada? Porque ela se afastou, meus irmãos, aleluia, e falou que ela não queria ver o menino morrer. Ela estava dizendo, aquele problema, aquele peso, entenda, naquele momento para ela, que estava sendo dificuldade para ela não queria ver como seria o fim daquele, aleluia, porque ela como mãe ia sentir muito, não é? Aleluia, ou seja, a fé estava longe, trazendo para mim e para você, quando nós falamos isso ao Senhor, Senhor, mas até quando? Este problema, essa situação, até quando? Até quando Ele permitir, porque quem é Senhor da minha e da tua vida é Ele. Não é você que tem o sentido da tua vida. Quando você toma o sentido da tua vida, é com você. Aí você faz do seu jeito, aí você quer agir do seu jeito, você quer agir de todas as maneiras, mas entenda, o Senhor Ele age da maneira dEle, do jeito dEle, ninguém muda Ele. Aleluia! Bendito é o santo nome do Senhor. Eu posso mudar, você pode mudar, mas o Senhor das nossas vidas ninguém muda. Ele continua sendo o Senhor da minha e da tua vida. Mesmo eu sendo desobediente, você sendo desobediente, Ele continua sendo o meu e o teu Senhor, e resolve os nossos problemas. E ela ali se afasta, ela fala, ele vai morrer. A Bíblia diz que ela se assenta em frente, e ela levanta a sua voz e agora chora, porque não tem mais força. Às vezes você não tem força para nada, você só chora. Mas você consegue chorar, mas não consegue clamar. Você consegue chorar, mas não consegue falar com o Senhor. Você consegue chorar, mas não consegue separar a sua vida para com o Senhor. Você consegue tantas outras coisas, mas não consegue falar mais com o Senhor. Aleluia! Não está faltando alguma coisa na minha e na tua vida, não? Não está faltando mais um contato direto com o Senhor, não? Aleluia! Colocar a nossa vida verdadeiramente no altar, diante do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui diante de Ti, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, faça o que quiseres da minha vida, mas quando fizer isso, faça com vontade. Quando fizer isso, faça com verdade, porque não adianta você fazer hoje e amanhã você falar, Senhor, me dá minha vida aqui que eu vou tentar resolver isso aqui do meu jeito. Ei, deixa o Senhor da tua vida resolver. Sai disso, tira a tua mão. Aleluia,
Bendito é o santo nome do Senhor. Ela se assenta em frente, ela chora. Aí é uma contradição que as pessoas dizem que Deus ouviu o choro dela, a voz dela. Mas a Bíblia diz no versículo número 17: ouviu Deus a voz do... E bradou o anjo de Deus, teofania do Senhor, aleluia, glórias a Deus, bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. O interessante, Deus ouviu a voz do menino, mas quem estava chorando? Interessante isso, não é? Aleluia, oh glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, que provavelmente ele estava lá chorando também. Oh glórias a Deus, eu não sei se ele estava falando, não sei, irmãos, aleluia, glórias a Deus. Vamos pensar que ele estava chorando lá também, debaixo da sombra, mas no deserto é quente também. Era uma sombra, mas era quente. Aí você fala, Deus não está me ouvindo. O choro do menino foi uma oração para Deus. O seu choro muitas das vezes é uma oração para Deus, viu? Dependendo da maneira que você chora, é uma oração para Deus. Não chore com lamento, mas chore entendendo que Deus está no controle da tua vida. Chore apontando para Deus, sabendo que Ele é o Senhor da tua vida. Se for chorar, chore para Deus, não chore por você mesmo. Não chore no seu momento angustiante. Não chore diante do momento que o seu peito está doendo. Não chore diante do momento da situação que você não sabe como você vai resolver. Não, isso não vai adiantar nada. Mas chore para Deus esperando que Ele resolva a sua situação. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia, oh glórias a Deus, aleluia. Deus ouve a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Eita glória a Deus. E disse-lhe, que tens? Agar, aleluia, oh glória a Deus, que tens? É uma pergunta que foi feita a Agar desde os altos céus. Espera aí, será que Deus no céu, Ele não conhece, Ele não sabe a minha necessidade, a tua necessidade? Ah, meu irmão, a angústia é tão grande que eu não consigo nem falar com Deus, nem me apresentar diante de Deus, eu não consigo nem abrir minha vida mais para Deus. Ei, alguma coisa está fora, aleluia, bendito é o nome do Senhor. O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde estás. Está temendo por quê? O Senhor está no alto e sublime trono, lá bem assentado, mas Ele continua ouvindo a sua igreja. Por que fica falando, Deus não está me ouvindo? Deus está lá no seu trono, mas Ele me ouve, Ele te ouve. Deus continua nos ouvindo, Deus jamais deixou de nos ouvir, aleluia. O anjo brada e fala, ei, calma, o Senhor está te ouvindo, fique tranquila, fique em paz, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, aleluia. Que o Senhor, Ele não está surdo não, o Senhor, Ele continua ouvindo a sua igreja na face dessa terra. Não temas, o Senhor ouviu. Você está precisando de uma particularidade comigo. Você está precisando de se achegar mais perto de mim. Tenha força primeiro. Oh glória a Deus. Receba graça nesta noite. Receba força nesta noite. Oh bendito é o santo nome do Senhor. Receba do Senhor nesta noite aquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus, se fortaleça nesta noite. Coloque sobre os pés nesta noite e deixe o Senhor fazer maravilhas na tua vida. Oh glória a Deus. Não deixe que nada, ninguém venha enfraquecer você não, porque mais é o Senhor comigo e contigo do que qualquer voz subliminar que venha. Nesta noite o Senhor dá força para mim, dá força para você. Bendito é o santo nome do Senhor. Ergue-te, aleluia, ergueu-te. Agora vai lá e levanta aquilo que era um problema para você. Agora vai lá e interceda pelo teu problema. Agora vai lá e acerta o teu problema. Agora vai lá e toma o teu problema pelas mãos. Agora vai lá e apresenta o teu problema em sacrifício diante do Senhor. Apresenta a situação diante do Senhor. Mas para apresentar, primeiro eu preciso estar de pé. Aleluia, eu não posso estar prostrado, irmãos. A situação está fazendo com que eu venha me prostrar, com que você venha se prostrar, e nós vamos vivendo tudo isso, e nós vamos deixando essas coisas acontecerem em nossas vidas, e nós vamos deixando ela embolar, nos emaranhar. Essas situações que estão de perto, vai nos rodeando, vai nos embaraçando, vai nos jogando para baixo, e você vai ficando, daqui a pouco você, quando vai perceber, você não está não conseguindo mais fazer nada, não fala com Deus, você não é mais você mesmo, você não sabe o que está fazendo, você fica meio perdido, desconecto. O que eu estou fazendo? Eu não sei, o que está acontecendo comigo? Fica voado, aleluia. Eu estou vivendo por viver, eu estou trabalhando por trabalhar, eu estou comendo por comer, porque senão já viu, né? Já viu o quê? Já viu que você está errado, já viu porque você está fora, já viu porque você não está vivendo o que deveria viver. Irmão, você sabe, né? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, meus irmãos, essa igreja estaria cheia aqui nesta noite.
Aleluia, oh glória a Deus. É porque não é fácil, igreja santa do Senhor, que nós estamos aqui. É porque nós temos dependência do Senhor que está lá no alto céus. Nós precisamos dele, precisamos de ouvir a sua voz. E ele fala conosco nesta noite: eu tenho sombra para você neste deserto. Oh glória a Deus. Mas é a sua vida ou é a sua vida com Deus? Você quer viver a sua vida ou viver uma vida com Deus? Para isso eu preciso me erguer. Eu só me ergo quando eu entendo que eu tenho um Deus que ele está me sustentando. Se você for olhar para a sua vida, você vai continuar nessa fraqueza que você está vivendo. E não é isso que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor quer que eu e você venhamos nos capacitar diante dEle, nos fortalecer diante dEle, nos fortalecer nele e na força do seu poder. Não tente sozinho, não tente sozinha que não vai conseguir. Esteja no lugar da bênção, meu irmão. Esteja no lugar que Deus, ele continua falando com a sua igreja. Bendito é o santo nome do Senhor. Poderíamos estar aqui nesta noite lamentando da vida, não é? Poderíamos estar falando N coisas para os irmãos aqui, de acontecimento, o meu dia a dia, como ele foi, como ele não foi. Mas o Senhor nos chamou para falar da sua palavra, porque o Senhor tem palavra de sustento para a sua igreja. É o Senhor que sustenta o seu povo pela sua palavra. Bendito é o santo nome do Senhor. A minha vida de experiência não iria te sustentar, não. Aleluia. Oh glória a Deus, a situação administrativa desta igreja, ela não iria te sustentar, mas a palavra do Senhor, ela me sustenta e te sustenta nesta noite. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Ergue-te, levanta-te. Senhor, tem algo na vida deste moço. E o interessante é que quando as pessoas elas entram no deserto, ou quando alguém envia ela para o deserto, ou quando Deus permite ela entrar no deserto, a maioria delas fica com os olhos tapados. Entra comichões nos ouvidos, as escamas acabam ficando nos olhos de muitos. São poucos aqueles que falam: não, eu vou atravessar esse deserto porque o Senhor está comigo. Aleluia. E nós temos a condição, igreja, como servos do Senhor, dizer isso: o Senhor está conosco. Nós vamos atravessar este deserto. Nós vamos sair do outro lado. Porque quando o sol, ele quiser me causticar, me matar, o Senhor vai preparar uma sombra para mim. O Senhor vai preparar um odre de água para mim. Um odre? Não. Versículo de número 19. Abriu-lhe Deus os olhos. Ponto e vírgula. Aleluia. Quer dizer que os olhos estavam fechados naquele deserto que ela entrou errante, que enviaram ela. E agora Deus, ele abre os olhos, aleluia, dela. E quando Deus abre os olhos dela para ela enxergar o que ele tem, o que ela viu? Não foi só um odre ao qual ela foi despedida, não. Aleluia. Não foi só aquele odre que Abraão deu para ela, não. Não foi só aquele tantico de água, não, que Abraão falou: vai com isso aqui, vai lá pelo deserto, lá você é um menino aí, não sei que tamanho que era o odre lá, não sei se era 2 litros, 3 litros, 1 litro, meio litro, não sei, mas acabou. E ela estava sem nada, não é? Às vezes as pessoas querem dar tão pouco, às vezes as pessoas vêm com tantas palavras para te afundar, não é? Aquele pouquinho lá, fala 10.000 palavras que te joga lá embaixo, e fala: não é, mas Deus vai fazer com a ironia para você. Não, Deus vai abrir aquela porta lá. Não, Deus vai entrar com a providência assim, mas você entende que a pessoa está falando com uma determinada ironia, não falou com aquela fé, com convicção que Deus está no controle. E infelizmente, muitas das vezes, irmãos, nós somos que nem esponja na água, absorvemos o que as pessoas falam. Isso é um grande problema. Isso acaba entrando aqui. Você fala: a pessoa veio de me ajudar, o que a pessoa falou, fulano veio de trazer uma palavra tal, a palavra que ela trouxe, aleluia. Você não está entendendo que o negócio é você e Deus e eu, Deus e você? Você não consegue entender isso, não? Aleluia. Oh, glória a Deus. Se eu não consigo entender, você não consegue entender, o Senhor está nos fazendo entender nesta noite que o negócio é Ele comigo e eu com Ele, é você com Ele e Ele com você. Entenda nesta noite, aleluia. Ainda que todos te abandonarem, ainda que te derem só um odre de água, o Senhor ainda prepara poço para a sua igreja tomar água. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. As pessoas podem vir com poucas palavras, mas o Senhor, Ele vem lá dos altos céus e fala: o meu e o teu coração, que Ele está te sustentando nesta noite. Ele não vai deixar faltar, não. O Senhor tem água para a sua igreja, o Senhor mata a sede da tua igreja, aleluia. Aquele que tem sede, venha ao Senhor, venha a mim e beba. Bendito é o santo nome do Senhor, oh glória a Deus, aleluia.
E ela vê aquele poço, aleluia, e foi-se, encheu o odre, tinha água para encher o odre, viu? Aleluia, glórias a Deus. Encheu o odre de água e deu de beber ao moço, oh, glória a Deus. Ela se ergueu, o Senhor mostrou o poço para ela, ela entendeu que Deus estava falando com ela, ela se volta para o Senhor, parafraseando aqui, não é, irmãos, aleluia, que não é o contexto, não é a mensagem que nós queremos entrar, não é essa, aleluia. O Senhor dá aquele poço para ela tirar água, encher aquele odre, mas com sobra ainda, ou sobra, com excesso, melhor dizendo, aleluia. Ela enche porque ela entendeu que ela precisava se levantar. Se levantar para quê? Para poder erguer o moço. Veja bem, o próprio Senhor mostrou, abriu os olhos dela e mostrou para ela um poço, certo? Aquele poço ela bebe água, mas daquela água que ela tira daquele poço e bebe, o que ela faz? Ela dá de beber ao moço, ela deu de beber ao seu filho. Você tem que estar de pé para dar de beber para alguém, aleluia. Você tem que buscar força no Senhor, que você vai ter que dar força para alguém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você tem que receber palavra no teu coração para você dar palavra para alguém também. Oh glória, bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Porque sem palavra de Deus, irmão, nada somos. Por isso, não adianta eu trazer aqui uma vida pregressa, eu ter uma vida pregressa e trazer nada para os irmãos aqui nesta noite, falar da minha vida, falar dos meus acontecimentos, não. Mas eu quero falar daquele que todas as coisas criou, daquele que me trouxe, te trouxe aqui na noite deste dia para falar ao meu e ao teu coração, que Ele tem um poço preparado neste deserto, Ele tem sombra neste deserto, Ele tem sustento neste deserto, Ele tem amparo para a sua igreja. Glória a Deus, bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Ela deu de beber. E a Bíblia diz, e era Deus com o moço que cresceu. Versículo de número 20. Ele cresce, ele habitou no deserto e foi flecheiro. Espera aí, irmão, o moço cresce no deserto, aleluia. Glória a Deus. Habitou no deserto, teve uma profissão no deserto, foi flecheiro no deserto. Deus falou que tinha um particular, irmão. Quando Deus tem um particular comigo, não importa onde você esteja, não importa o bairro que você mora, não importa a casa que você mora, aleluia, oh glória a Deus, bendito é o santo nome do Senhor. O Senhor, Ele te faz crescer. O Senhor, Ele te faz crescer. O menino cresceu aqui no seu corpo físico, aleluia, glórias a Deus. Mas aqui, oh glória a Deus, pode ter certeza que o Senhor neste deserto, Ele te faz crescer. Esse deserto não é para te matar, não, é para você crescer. Você vai crescer neste deserto. O Senhor está te moldando neste deserto. O Senhor nos molda no deserto da nossa vida. O Senhor nos faz crescer neste deserto. O Senhor não está te apertando. O Senhor não está te matando, não. É crescimento que está chegando neste deserto. Aleluia. E ele habita no deserto de Parã. Versículo número 21. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Aí a coisa começa a complicar, mas não vamos entrar, que não é o momento para falar isso. Porque muitas das vezes, irmãos, o Senhor está ali abençoando, o Senhor está ali fazendo, mas só que a pessoa parece que não entende que é Deus que está fazendo e volta ao Egito para fazer alguma coisa. Oh, meu Deus do céu. Terrível, irmão. Não vamos entrar nesse mérito, não, mas é para nós entendermos. Não, quando Deus fizer, que Ele vai fazer, ou esse algo que Ele já está fazendo na tua vida, não tente buscar alguma coisa no Egito, que o Egito não tem nada para mim, para você não. Deus está falando com a mulher, Deus deu água para a mulher, abriu poço para a mulher, deu sombra para a mulher, o filho que pensou que ia morrer agora está vivo, deu força para ela, ergueu a mulher, e agora ela vai buscar a mulher para o filho lá no Egito. Ah, por favor, irmãos, aleluia, glórias a Deus. Vamos aprender a esperar o tempo do Senhor acontecer nas nossas vidas, irmãos. Sai do Egito, o Egito não tem nada para crente. Egito não é lugar de crente, não. Aleluia, glória a Deus. Deus tem mais para nós, é na presença dEle, é diante dEle, é posicionado diante dEle, aleluia. Larga essas encrencas do Egito para lá, em nome de Jesus. Maravilhoso, vamos lá, voltando lá no primeiro livro dos Reis. Agar aqui, ela viveu todos os momentos ao qual Elias estava vivendo, não é? Elias se caminhou, entrou, foi para debaixo do zimbro, e Agar viveu tudo isso aqui também. E quando nós observamos, nós vemos aqui, quando Elias ele perde a morte em seu ânimo, Agar ela entendeu que no seu ânimo, quem ia morrer era o filho dela, que o problema dela, que estava naquele momento pesado para ela, iria morrer, iria se acabar. E Elias, não diferente aqui, ele perde a morte em seu ânimo. Irmão, está pesando?
O que está pesando na sua vida? Porque se você tiver uma vida com Deus, não vai estar pesando, não. Porque quando nós temos uma vida com Deus, você troca o fardo com Ele. Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, angustiados, tristes, largados. Aleluia. Oh, glórias a Deus, que Ele nos alivia. Lança sobre Ele o jugo, não é? Esse fardo pesado. O dele é leve, é suave. Ele tira, ele fala, vamos trocar a carga. Esse fardo pesado que você está carregando na sua vida, você lança sobre mim. Aí nosso irmão Pedro fala a mesma coisa. Ei, lança sobre o Senhor toda esta ansiedade, essa angústia, essa tristeza. Aleluia. Ele está falando, eu sou teu escudo, pode lançar. Vem para trás de mim, deixa eu ir na frente, assim diz o Senhor. Deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele agir, deixa Ele fazer, irmão. Irmão, é que você não sabe, tem hora que a gente, irmão, só faça a tua parte para Deus e com Deus. Aleluia! Nós somos limitados, mas o Senhor é ilimitado. É até vazia essa palavra, falar para o Senhor, que é onipotente, onipresente, onisciente em nossas vidas. Aleluia! Só que nós estamos limitando o poder de Deus, muitas das vezes, em nossas vidas, igreja. Nós não podemos limitar ao Senhor. Nós, às vezes, estamos olhando só aqui. Tem um horizonte pela frente. Você pode olhar para o lado, para o outro. Você pode virar, olhar um pouquinho lá para trás, irmão. Aleluia. E entender que Deus, Ele tem algo comigo e tem algo contigo. É Deus que tem, irmãos. Aleluia. Não é o irmão Perisvan. Não é um ministério aqui que tem algo contigo, não, é Deus, nosso Senhor, que tem algo com cada um de nós. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. E muitas das vezes nós não entendemos a particularidade que o Senhor tem, porque Ele tem, aleluia. Somos nós que muitas das vezes estamos com os olhos fechados, como H. Aí ele abriu os olhos de H e falou, mulher, para com isso, você está olhando para o odre vazio aí, tentando torcer ele. Olha um pouquinho do lado, olha o poço que está aí, está vendo? Às vezes tem poço diante de nós e nós não estamos vendo. Mas o poço está ali aberto, ali você pode encher o odre. Imagina o que tinha de água ali. Se ela conseguiu encher o odre dali de cima. Aleluia. A cisterna, não sei. Aleluia, glórias a Deus. E muitas das vezes nós estamos aí tentando torcer para sair alguma coisa, não é? Para sair uma palavra de glória a Deus. Talvez um aleluia forçado, espremido. Quando alguém falar, dá glória agora, dá aleluia agora. Não. Não deixa o negócio ser forçado, não. Aleluia, entenda que você tem um Senhor, que é natural você glorificar a Ele. Você glorifica a Ele porque você sabe que Ele é Senhor da tua vida. Nós glorificamos a Ele porque nós entendemos que é Ele que está no controle da nossa vida. Nós entendemos que é Ele que está na direção das nossas vidas. Não é porque ninguém vai mandar você fazer, você glorificar, sentar, levantar o braço, levantar o joelho, levantar o pé e tal, pular e dar macaquinho, para lá com esse negócio, adore o Senhor, porque você conhece que Ele é o teu Senhor. Aleluia. E foi nesse deserto dessa vida que Agar entrou, que alguém enviou Agar para lá estar. Não diferente como nós passamos, observamos ali, o profeta Jonas, não é? Nós até comentamos até alguma coisa em Jonas ali, vamos chegar até ali. Aleluia. Jonas, que o Senhor veio, a palavra do Senhor, capítulo 1 mesmo, meu filho, só para a gente parafrasear esse capítulo rapidamente. A palavra do Senhor veio a ele, não é? Para que ele viesse levantar, para que ele fosse ali para estar. Jonas entra dentro do navio, Jonas desce, vai lá no fundão, Jonas fica escondido, ele toma o barco para outro lado, ou o navio, melhor assim dizendo, não é? Vai para um outro lado, ele foi para Jope, isso que ele foi? Ele descendo para Jope, achou ali o navio, que ia para Tarse, não é? Jonas ali, ele paga a sua passagem. Nós até falamos, irmão, quando Deus prepara, você não precisa pagar nada. Tudo é organizado por Deus, não é? Passou tudo isso, ele viveu os seus momentos. Agora o barco ali, o navio está quase indo a pique. Ali os homens ficam apavorados. Os homens descem lá e vê Jonas dormindo. Cada um estava clamando ao seu Deus. Parafraseando, os irmãos lê depois aí, não é? Cada um clamando o seu Deus, ali gritando. O versículo de número 6 agora. Põe o 6 aí, meu filho, por favor. Aleluia, glórias a Deus. Veja bem, aleluia. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco ou dormente? Levanta, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus lembre-se de nós, para que não pereçamos. Dormente, dorminhoco, preguiçoso, quer as coisas de Deus, quer ver acontecer e está lá, só dormindo. Acorda, meu irmão, vai falar com o papai. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Quer que Deus faz, mas não se mexe, não faz nada para Deus.
Aleluia, glória a Deus. Para Deus, não estou falando para o ministério, não. O ministério é uma coisa, é obra. Para Deus é tua particularidade, é você com Deus. Acorda para isso. Não mistura as coisas, não, viu? Aleluia. Tem muita gente que mistura as coisas. Se você não fizer a obra aqui para Deus, ao qual eu te chamei para fazer, Deus vai ter contigo, viu? Deus vai te castigar. Para lá com isso aí, rapaz. O que importa é tua vida com Deus. Aí sim, se você deixar de ouvir a Deus, ser desobediente, aí o trem pega, viu? O trem vai descarrilhar. Pode ter certeza disso aí. E o trem descarrilhou para ele aqui. Porque ele foi desobediente a Deus, não a obra, mas a Deus. Porque Deus falou diretamente com ele. Entenda isso, irmão. Quando Deus fala diretamente conosco e nós não cumprimos aquilo que o Senhor falou, é desobediência nossa. Agora, quando o dirigente, o pastor da igreja fala contigo, olha, aqui tem algo aí, Deus colocou no meu coração para você, mas você tem que olhar a sua limitação, se você consegue, pode fazer sim ou não. Aí é você com Deus, não é? Você tem que olhar isso. Agora, se você vai mentir sim ou não, é uma particularidade sua com Deus, que é concernente à obra. E se você não pode fazer e não vai fazer, não quer dizer que você vai pagar um preço por causa disso, não. Vamos entender isso aí. Agora, se Deus já falou com você e você está falando não, aí a responsabilidade não cabe mais sobre o seu pastor, não cabe mais sobre o dirigente da congregação. É com você. Vamos entender tudo isso, saber diferenciar estas situações que às vezes a pessoa amaldiçoa até a vida do cristão por causa disso aí. Não funciona desse jeito, a palavra não nos ensina isso aí. Ali o mestre ali, ele pede para o dormioco levantar, perguntando se ele não importa que estava todo mundo perecendo, falando para ele clamar o Deus dele, não é? E cada um ali dizia ao seu companheiro, vem, lancemos fora, lançando tudo do barco ali para ver se o barco não afundava. Aí o versículo de número 8 dessa palavra, veja bem, aleluia. Então lhes disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Aleluia. Você está muito tranquilo. O negócio está balançando aqui, chacoalhando, está todo mundo se arrebentando. Você está aí dormindo, camarada? Aleluia. Não está se importando com a gente está lá rezando. Não vou falar muita coisa não, que está gravando. A gente está aqui se matando aqui, e arrumando um jeito aqui de pedir para alguém aqui. E você está aí, rapaz? Que conversa é essa aí? O que está acontecendo? Você tem algum Deus aí que é diferente, que você está muito sossegado, não está nem aí que vai morrer. Se continuar assim, vai morrer. Você está vendo que nós vamos morrer? Você também vai morrer, rapaz. Se continuar assim, vai morrer. Se continuar assim, vai perecer. Se continuar neste deserto, o sol vai acabar com você. Você está entendendo? Aleluia! Bendito é o santo nome do Senhor. Por isso diz o Senhor, Ele tem água para mim e para você neste deserto. Ele tem sombra para você nesta noite. Se continuar no deserto, neste sol, tu vai morrer. O Senhor, Ele fala ao meu e teu coração, você quer a tua vida ou uma vida com Ele? Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aí ele, versículo número 9, aí ele, eu sou crente. Fala, dormente. Eu sou da Assembleia de Deus. Fala, rapaz, de onde tu és? Sou crente, sou hebreu. Tem uns cabas sem qualidade, sem vergonha na cara, né, irmão? Não bate, sou crente. Aí tem hora que quer bater, vai fazer o crediário. Hoje não tem mais crediário, não. O negócio tá tudo fácil para comprar, mas antes não. Ia lá fazer o crediário. É que eu sou crente. O vendedor era na hora. Carnezinho lá, toma carnezinho da Casarim lá e tudo lá, da Charme. Tá, saiu com carneiro lá, comprava tudo que queria, mais um pouco. Mas hoje você chega na loja e fala que é crente, meu Jesus, vamos lá, vamos deixar para lá. Isso aqui não é. É que eu sou crente. Ah, é? Eu temo ao Senhor. Rapaz, que crente que é esse que teme ao Senhor, mas está lá dormindo? Muitas das vezes, irmão, nós estamos batendo no peito falando que somos crentes, mas nós estamos dormindo. Muitas das vezes parados. Muitas das vezes estamos vendo as pessoas entrar no deserto e não estendemos os braços de misericórdia. Olha lá, tá vendo? Ó, vai se arrebentar todinho no deserto aí, ó. Tá vendo? Eu falei que ia acontecer. Olha lá ele, olha lá ela, ó. Vai se lascar todo. Eu vou falar logo. Vou fugir da palavra. Vai se arrebentar todinho. É, crente falando do outro. Tá vendo? Tá vendo? Eu falei que ia acontecer. Eu falei. Amaldiçoando o outro, irmão. Tá vendo? O Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Você teme ao Senhor? Que Ele é Deus do céu que fez. Eu, na minha perspectiva, pensamento, você teme e está aí dormindo? É um temor aí que não dá para entender. É o versículo de número 10, olha só. Então os homens se encheram de grande temor. Eles lhe disseram, os homens, irmãos,
Quando ele falou que ele temia o Senhor, os homens que estavam reclamando tudo quanto que era qualquer coisa lá, temeram. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, sabe o que é isso? Quando você fala para alguém, eu sou cristão com convicção, as pessoas ficam tudo assim. Aleluia. Meu Deus, tem um crente aqui. Sabe quando você chega, aquela rodinha está lá, uma espalhafatória, aquela tá fazendo tudo aquilo que presta, falando um monte de coisa lá, tudo depravado. Aí você chega e diz, o irmão chegou, para. O respeito que ele tem, mas quando chega um que fala igual a eles, vem cá, irmão, não é verdade, irmão? O irmão, é verdade, é assim mesmo. Me conta uma piadinha também, suja, nojenta, toma vergonha, vai passar sabão do céu nessa boca, crente. Irmão, tá feio o negócio. Ela na rodinha lá e começa, nada, rapaz. Tem que tomar vergonha na cara. As pessoas, você tem que chegar na rodinha que está lá falando um monte de besteira lá, as pessoas têm que te respeitar. Chega lá, irmão, para, o irmão chegou. Não fala besteira mais não. Será que é assim quando eu chego em algum lugar? Ou eu participo daquilo que está lá também? Que crente que sou eu? Quando eu estou nesse meio, vivendo nessa situação. Os homens estavam arrebentando, se arrebentando todinho lá, o cara está dormindo lá, irmão. Aí o mestre lá chega para perguntar para ele lá, o que está acontecendo aí? É que eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, Deus do céu, da terra seca e tal. É mesmo, rapaz, você teme estar aí desse jeito aí? Aí os homens, na hora que ele falou, rapaz, o cabo é doido, rapaz, o que o cabo está fazendo com nós aqui? Aí o versículo 10 está dizendo aí, ó, então esses homens se encheram de grande temor, vírgula. Eles disseram ali, por que fizeste isso, rapaz, tu é doido? Aleluia. Tu é crente, tu está aqui, rapaz, junto com nós, rapaz. Nós somos um bando de torto, tudo virado aqui. Olha o que está acontecendo agora por causa de você. Os homens já entenderam, irmão. Aleluia. E nesse, ele falando que ele era hebreu, que ele temia o Senhor, ele já estava contando a história, que Deus já tinha mandado ele fazer uma obra, e ele não foi fazer, e que ele foi se esconder. Porque nós chegamos nessa decisão, nesse pensamento ali de pensamento. Veja bem por quê, ó. Como lá disseram-lhe, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ou seja, ele falou, eu estou fugindo da presença do Senhor, contou toda a história. Os homens ficaram atemorizados, falaram, rapaz, de Deus ninguém foge não. Irmão, os incrédulos falando isso, será que os incrédulos têm que bater na sua cara e falar para você que você está errado, irmão? Será que os incrédulos têm que falar para você, você não é crente? Por que você está desse jeito? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Os incrédulos entenderam, irmão, que Deus era poderoso, mas Jonas não estava entendendo o que Deus tinha na vida dele. Deus do céu, aleluia. Até quando nós vamos ficar nessa, não entender que Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, que Deus tem o controle da nossa vida, que Deus está na direção da nossa vida, que Deus nos fez, criou todas as coisas, criou a terra e tudo que nela existe, irmão, é para Ele, por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez, igreja. E ali agora os homens falam, rapaz, e agora? O que nós vamos fazer, rapaz? Você está fugindo da presença do Senhor? Aí os homens falaram para ele bem assim, no versículo número 11. E disseram, que te faremos nós para que o mar se acalme? O problema é você. Coisa, né, irmão? Você vai para o deserto e leva os outros para o deserto junto com você. Está fazendo os homens tudo morrer lá, tá vendo? Você está vendo o que é ir para o deserto e às vezes levar os outros junto com nós? Às vezes por causa de mim e de você tem gente indo para o deserto aí junto também, viu? Por causa do meu erro, do teu erro, tem alguém indo para o deserto também, viu? Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Não entre no deserto, meu irmão, por sua força própria não. Se Deus assim lhe permitiu, Ele vai lhe tirar. Se você entrar pela sua própria força, você pode ter certeza, algo vai acontecer. Aleluia. Tome cuidado. Jonas aqui, ele foi entrando, ele desceu. Mas vamos ver aqui. Olha só. Aí nesse versículo, que te faremos nós para que o mar se acalme? Aí no versículo 11 aí, olha só. Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Olha o versículo 12. E ele lhes disse, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Será, irmãos, que se acontecesse comigo e contigo, você entenderia que é por sua causa que alguma tempestade está acontecendo na vida de alguém? Será que alguém se levantar, levar ou mandar você para o deserto, você vai entender que é pela vida dos outros que você entrou no deserto? Aí você vai acusar e apontar aquela pessoa, ou você vai pedir graça para Deus te tirar deste deserto?
Irmão, só tem uma saída para o cristão. Se você entrou no deserto porque você quis, se alguém te enviou para o deserto, ou se Deus permitiu você entrar no deserto, a única saída para o cristão é buscar aquele que criou o deserto. Buscar a face daquele que criou o deserto. É falar com aquele que criou o deserto. Não adianta você falar, foi fulano, eu vou falar com fulano, eu vou acertar, vai ver o que eu vou fazer, eu vou rodar a baiana, roda o que você quiser, que você vai afundar mais, vai descer mais. Se você não entender que o problema é você, que o Senhor está tendo uma particularidade contigo, você vai ficar nessa. Se você sabe que uma pessoa é tribulosa, meu irmão, chame de canto e fala, cara, meu irmão, vem cá, irmão, você sempre tem falado isso, mas pare com isso em nome de Jesus, não é isso que Jesus tem contigo, não. Cai por terra todo mal que tiver. Irmão, ore para a pessoa, faça alguma coisa. Depois vai dizer, que na realidade muitos estão falando, eu sou crente. Você é o quê, rapaz? Eu sou crente. Minha irmã, tu é o quê? Eu sou crente. Fala logo, sou crente, sou cristão. Aleluia, oh glória a Deus. Independente, de que ministério? Não, eu sou crente, sou de Deus. Não quero saber de ministério, irmão. Você tem que falar que você é de Deus, é servo do Senhor. Aleluia, mas tem que ter convicção para isso, viu? Tem que se erguer primeiro. Ser muito crente. Tem que entender que você tem um poço ali. E Deus quer te usar para que você dê água para alguém ali. Bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse versículo 12 aí, ó. E ele lhe disse, levantai-me e lançai-me. Eu sou o problema. Ao mar, eu sou o problema. E o mar se aquietará. Eu sou o problema deste mar está agitado. Porque eu sei que é por minha causa. Eu sou o problema que vos sobreveio. Eu sou o problema, esta grande tempestade. Eu sou o problema. Aleluia. Bendito é o santo nome do Senhor. Entretanto, versículo 13, os homens remavam, esforçavam-se para alcançar a terra, e não ia acontecer nada, irmão. Aleluia, glória a Deus. Mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Irmão, não adianta remar contra a vontade do Senhor, não. Cada vez o mar estava se embravecendo. Se o Senhor tem falado ao meu coração, irmão, aquieta. Calma. Espera. Tranquiliza. Deixa o Senhor operar. Vamos contribuir nessa noite com as ofertas e dízimo que trouxemos para a manutenção da obra do Senhor. Aleluia, para que assim Ele continue nos abençoando, cuidando de nós nesta noite, em nome de Jesus. Irmão Cláudio, vem fazer essa oração aqui, meu filho, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Oramos. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite, por esse privilégio, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, meu Pai, louvar o Teu santo nome. Pai, eu te peço nesta noite pelos dizimistas, ofertantes, quem pode dizimar, quem não pode, ó Pai, ofertar. Pai, abençoa cada um deles, ó Pai, abençoa o seu salário, abençoa as suas empresas, abençoa o seu trabalho, abençoando, meu Pai, a força dos seus braços, ó Pai, dando saúde, dando graça. Pai, abençoa, meu Pai amado, esta obra, para que ela continue crescendo, prosperando, meu Pai, e o seu nome sendo glorificado, em nome de Jesus, que eu te peço, te agradeço, amém. Vamos lá. Pode vir, meu filho. Glória a Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor. Remava, mas nada acontecia. E o mar cada vez mais se agitando, se arrebentando, batendo para lá e para cá. O casco do navio quase torando. Aí o versículo 14. Aleluia. Pô, por favor, né? Então clamaram ao Senhor. Eles disseram. Então clamaram. Quem clamou? Versículo de número 5. Por favor, meu filho. Vamos para ele. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu. Não estão compreendendo? Agora é o 14. Então clamaram ao Senhor e disseram. Quem estava clamando? Todos os marinheiros. Aleluia. Glória a Deus. Para um homem que estava fugindo.
Só por saberem que aquele homem era um homem de Deus, era um servo do Senhor, eles já passaram a clamar, que há pouco tempo atrás eles estavam cada um clamando ao seu Deus, mas reconhecendo a soberania, o poder de Deus que estava na vida de Jonas, que o próprio não estava querendo reconhecer nada. Aleluia. Agora esses homens reconhecem e clamaram, clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, aleluia, glória a Deus, que não pereçamos por causa da alma deste homem. Bendito é o santo nome do Senhor. Eles estavam com medo daquilo que iam fazer com ele, e estavam orando a Deus, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Olha os homens orando a Deus, irmão. Os marinheiros que há pouco tempo estavam lá, cada um clamando a seu Deus, agora está orando a Deus, pedindo misericórdia da vida de Jonas. O incrédulo tem que pedir misericórdia pela minha e pela tua vida agora. O incrédulo está impondo as mãos sobre mim e sobre você, pedindo a Deus misericórdia para você não perecer, irmão. Quem não está aguentando mais o seu lamento, estou fraco, não aguento mais, aleluia, glória seja dada ao santo nome do Senhor. Mas o Senhor te fortalece e me fortalece aqui nesta noite com a sua palavra. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Ninguém tem que ficar ouvindo o seu discurso por aí não, igreja, aleluia. O nosso discurso é perante o nosso Deus que está nos céus. Oh, ramando e abaçu e decanda alabás, aleluia, glória seja dada ao nome santo do Senhor, aleluia. E ali neste momento oportuno, maravilhoso, oh glória a Deus, que este povo está clamando, falando, pedindo para Deus fazer aquilo que lhe aprove. Senhor, faça a tua vontade, aleluia. Homens que não conheciam, que passaram a ter o conhecimento, que ouviam falar, mas agora eles estão diante de uma situação com um homem que é servo do Senhor. Eles ouviam falar que Deus é poderoso, é claro que ouviam, sabiam, mas ali agora tem um homem de Deus diante deles, e aquele homem escondido. E agora eles passam a crer e ver que alguma coisa estava acontecendo. Agora eles pedem misericórdia pela vida daquele homem que ele mesmo em si não pedia, não estava pedindo nada. Aí o versículo de número 15. Levantaram Jonas e lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Aleluia, glória a Deus. Até quando eu vou ser um problema, irmãos? Até quando eu vou ficar causando situações contrárias na vida dos outros? Às vezes, meus irmãos, muitas piadinhas, muitas coisas que saem da nossa boca não têm sido muito contentes para perto de algumas pessoas, não. Muitas coisas erradas que nós fazemos, muita mistura, sabe? Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Deus. Eu não vou falar servimos ou não servimos. Ou nós servimos ou nós servimos. Somos crentes. Somos cristãos. Quem não quer servir, não sirva. Não é cristão. Mas o cristão sirva a Deus. Porque Jonas estava se esquecendo daquilo que Deus tinha na sua vida. Mas, irmão Perizão, quem era Jonas? Quem era Jonas, irmãos? Segundo o livro dos reis aí. Vamos ver se é aquilo lá mesmo aqui, meu filho. Deixa eu chegar lá primeiro. Eita, meu Deus. Acho que não sei se é 14:25. Põe aí 14:25 para a gente ver um negócio. Acho que é 14:25. Põe aí. Vê se aí se fala de Jonas aí. Vocês vão olhando até eu chegar lá. Fala. Fala, né? Então é isso mesmo. Também ele restituiu os termos de Israel, desde a entrada até Ramá, até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara pelo ministério de seu servo, Jonas, filho do profeta, ao qual era de Gad-Hefer. Jonas era profeta, irmão. Agora ele não estava querendo fazer nada. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. E por que você não quer fazer mais nada? Muitas das vezes não quero. Se Deus tem um particular contigo, faça e faça. Aleluia. Ore, clame, consagre, se separe para o Senhor, crente. Aleluia, glória a Deus, bendito é o santo nome do Senhor. Vamos deixar de ser desobedientes diante do Senhor, igreja.
Aleluia, oh glória a Deus. Vamos lá, voltando ali no capítulo de número 1 de Jonas. Levantaram Jonas, não é levantaram, jogou no mar, a fúria cessou, versículo 16. E olha os homens, irmãos, olha os homens, crente ali, aleluia, estão firmados diante do Senhor. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor. E ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Ah, crente não está fazendo isso mais, olha aí, irmão. Ofereceu voto, sacrifício ao Senhor, pela vida de Jonas que eles lançaram no mar, irmão. Aleluia, glórias a Deus. Eles observaram, o Senhor parou a fúria. Agora precisamos sacrificar ao Senhor, precisamos agradecer ao Senhor. Aqueles que pouco tempo eram incrédulos, aleluia, irmão, isso era no começo da minha caminhada. Ah, tá bom, então você mudou, porque Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Aleluia, a minha dedicação e a tua, ela pode mudar. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Então alguma coisa está fora. Será que você pode bater no... Não faça nada e dizer que você é o problema? Será que você pode entender que você é o problema muitas das vezes? Não estou dizendo que você é, mas entenda quando você for o problema, de se colocar na posição diante do Senhor e parar com esse negócio. Eu fazia, fazia. Faça, rapaz, em nome de Jesus, para desse negócio que eu fazia. A azia é terrível, viu? Todo mundo fica com mal-estar na azia, não fica? Ah, irmão, fica um negócio que é ruim demais da conta. Faz então, deixa a azia de lado. Que trem doido. Que hora que é? 6 minutos. Aí nós vamos vendo, irmãos. Aí Jonas parece que ele se arrepende quando entra no capítulo de número 2. Vamos só parafrasear, passar também direto aqui. Aí a Bíblia diz que Jonas, ele ora ao Senhor, não é? Aleluia, oh glória a Deus. Orou ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. Aleluia. Porque quando olhamos o versículo 17, veja bem, volta só um pouquinho 17 do capítulo 1, meu filho. Ó. Aleluia, glória a Deus. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Ah, que maravilha, né? Aleluia. Para que tragasse a Jonas. Ele não desceu lá para o navio? Desceu. Agora desceu para o fundo do mar. Agora do fundo do mar, ele desce para o ventre do peixe. Vai desobedecendo ao Senhor, que você só vai descendo. Mas não é para orar, não. Tu vai descendo até fazer a vontade do Senhor, viu? Desceu mais um bocadinho, ó. E esteve, Jonas, 3 dias, tipificando ali o Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, tá? Aleluia. 3 dias, 3 noites, nas entranhas do peixe. Para aprender a falar com o papai. Vai aprender a falar com o papai aonde? Você quer aprender agora que está aí no deserto ou você quer descer mais um bocadinho? Aí é um particular seu. A decisão é tua. Vai continuar sofrendo do jeito que está sofrendo? Deus não tem prazer nesse teu sofrimento, sendo que Ele tem a saída para mim e para você aqui nesta noite. Muitas das vezes, irmão, nós estamos vendo a coisa acontecer, vendo ali sermos esmagados por alguma situação, alguém nos levando, cada dia nos afundando, jogando no deserto, e nós estamos lá. Tá bom. E Deus está lá. Mas rapaz, esse cara não sabe orar não? Ele não está vendo não que o céu está aberto para ele não? Será que ela não está vendo não que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Será que tem que concordar com tudo que estão falando que é, se não vai morrer, se você não fizer vai perecer? Vai nada, irmão, tenha particularidade com Deus, vai falar com o Senhor que o Senhor te responde. Ouve a voz de Deus, irmão, neste deserto, em nome de Jesus, porque lá dos altos céus, o Senhor está ouvindo a minha voz, está ouvindo o teu rogo, está ouvindo o teu choro nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Por quê, irmãos? Jonas, agora que esse grande peixe é preparado, ele cai ali no ventre e afunda mais um pouco. A Bíblia diz que agora ele ora ao Senhor, mas ele ora ao Senhor, veja bem que condição que ele chegou para orar ao Senhor. Olha no versículo de número 2, em que momento da vida dele que ele orou ao Senhor? Versículo 2 do capítulo 2, por favor. Vai lá que a gente chega lá, devagar, não está bem grande. Ele disse, na minha, clamou a quem? Você vai entrar nessa vida angustiante para poder clamar ao Senhor? Na minha angústia, a angústia dele, viu? Que ele entrou, que ele buscou, que ele fez. Agora ele clama ao Senhor. E o Senhor é Deus mesmo, é Deus.
Será que você faria isso para alguém que te matasse, te massacrasse, te jogasse, te chutasse, te pisasse no pescoço? Hã? Aleluia, arrancasse, puxasse teu braço, puxasse tua orelha, puxasse teu cabelo. Eita glória! Aleluia! Aí o Senhor respondeu. O Senhor ouviu ele. Aleluia! Do ventre da sepultura. Olha onde ele estava. Ele achou que estava morto já. As catatumbas cobriam ele lá no Salmo. Aleluia, glória a Deus. Gritei! E tu ouviste a minha voz. Para ele estava morto, irmão. Aleluia. Para ele não havia mais saída, que nada mais prestava, nada mais aconteceria, que todo mundo era igual. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem alguém que ainda intercede por você. Tem alguém orando junto com você. Tem alguém estendendo os braços de misericórdia junto com você. Tem alguém com o joelho prostrado junto com você. Você não vai morrer neste deserto, não. Neste deserto o Senhor tem água, tem poço para você. Neste deserto o Senhor tem sombra para mim, tem sombra para você. Neste deserto, entenda que o Senhor quer falar, tem falado comigo e com você, igreja. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia, aleluia. E ele entende, aleluia, que é Deus que fez todas as coisas na vida dele. Ele foi até determinado ponto, mas agora Deus permite, não é? Deus lança ele no deserto, lança ele no inferno ali, que ele achava que estava. Olha o versículo de número 3 dessa palavra do capítulo 2. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Ou seja, para mim acabou. Tem mais nada. Aleluia. Foi-se tudo. Glória a Deus. Olha o versículo 4. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. Ué, rapaz, ele está falando que ele vai voltar. Vai voltar para o templo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele está falando que ele vai se acertar. Só quando chega no momento de angústia que você fala tudo. Promete tudo para o Senhor, né? Ah, crente, toma vergonha. Não, Senhor, se me tirar disso, eu vou fazer de novo. Vou fazer outra vez. Não, Senhor, que? Bom, claro que eu vou fazer. Está no momento de angústia. Está lá no vento do peixe, arrebentado, quebrado. Não tem perspectiva de saída. Você vai fazer o quê? Só prometer ao Senhor. Rapaz, mas o Senhor me conhece, Ele te conhece, rapaz. Ninguém engana o Senhor, não. O Senhor sabe até onde você vai, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Pense não. Olha o versículo 5. As águas me cercaram até a alma. Irmão, estava tudo acabado, até a alma ali, não tinha sentimento, não tinha mais nada. O abismo me rodeou e as algas se enrolavam na minha cabeça. Mas ele está falando, acabou para mim. Aleluia. E o versículo 6, olha aí, ó. Só que o versículo 6 eu não vou ler não, que a hora já deu. Se Deus permitir, a semana que vem a gente fala dele, tá? Aleluia.